Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com os comentaristas José Eduardo Cardoso e o empresário Leonardo Bortoleto. Uma pesquisa eleitoral divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data mostrou o senador Flávio Bolsonaro, do PL, numericamente à frente do presidente Lula no segundo turno. Vamos aos números, olha só, na pesquisa de março, Flávio tinha 41% e agora aparece com 44%. Lula tinha 42% e agora está com 43%. Votos brancos e nulos eram 10%, agora somam 7%, e aqueles que não sabem ou não responderam caíram de 7% para 6%. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança 95%. Vamos então ao debate. Muito boa noite, bem-vindos. Cardoso, entre Lula e Flávio Bolsonaro, quem tem mais espaço para crescer até outubro? Olá, Juliana. Olá, Bortoleto. Na verdade, eu acho que quem fizer ou der uma resposta segura para isso, realmente deve ter comprado uma bola de cristal em loja que eu desconheço, porque se tivesse ou soubesse essa loja, eu a compraria. E digo por quê. Essa pesquisa, como qualquer outra, ela revela uma situação de momento. E revela um país polarizado, uma margem estatística que dá empate, não dá para saber, quando você tem um ponto de diferença, quem está acima e quem está abaixo. Já a pesquisa anterior também dava a mesma situação, ou seja, o que se registra? Há um empate técnico. Se nós compararmos efetivamente ainda Lula com outros candidatos da direita, já que não há outros do mesmo espectro político de Lula, nós veremos Ronaldo Caiado também numa situação muito próxima da de Flávio Bolsonaro. O que me leva a tecer algumas conjecturas, algumas reflexões, que evidentemente podem se confirmar ou não. Primeira conjectura: haverá uma disputa no campo da direita que não haverá na esquerda. E o eleitor de direita vai ter que optar entre um ou outro para verificar quem vai para o segundo turno. Estamos partindo do pressuposto que haverá segundo turno. Então, neste caso, a possibilidade de uma disputa, por mais que se estabeleçam pactos de procedimento entre os candidatos de direita, e aí eu agrego também o candidato Zema, que está sendo incensado por algumas forças políticas, faz com que Flávio Bolsonaro tenha que se tornar alvo no plano da própria direita. Nós temos visto comunicadores desse espectro político atacarem Flávio Bolsonaro na esperança de que os seus candidatos cresçam e ocupem esse espectro. Isso, inevitavelmente, deixa sequelas. A questão é, essas sequelas serão suficientes para consolidar uma situação de Lula no segundo turno e uma queda dos candidatos à direita que vão se digladiar? A bola de cristal, nesse momento, vai fazer com que alguém tenha certeza. Eu não tenho, mas a impressão que eu tenho é que há uma tendência maior de desgaste neste campo do que na esquerda. Outro aspecto, quem está candidato pela direita hoje na frente é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é filho de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi presidente da República e teve exposto todo um conjunto de mazelas. Flávio, para manter-se nesta linha e ganhar as eleições, precisa conquistar alguns segmentos do centro. Isso tem feito com que ele ensaie um discurso perigoso, porque ele diz: eu não sou como meu pai, eu sou mais ponderado. Ele chegou a viabilizar situações muito próximas disso que eu estou dizendo. Ora, isto faz com que outros candidatos à direita queiram ser mais raiz do que ele em relação a tentar mostrar: olha, este aí não é o verdadeiro bolsonarista, apesar de filho de Bolsonaro. Ele não tem posturas firmes, por exemplo, enfrentando o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi contra a CPI, que ia investigar o judiciário. Ora, isto traz um problema real para Flávio Bolsonaro, que não tem ainda uma imagem consolidada do ponto de vista político, ao contrário do seu adversário Lula, que já está do terceiro mandato presidencial indo para o quarto. Flávio ainda tem algumas situações que serão exploradas durante a campanha. E acho que ele vai ter que dar boas explicações para a receita da sua loja de chocolates, para a mansão que ele comprou. Há um conjunto para a rachadinha que não pôde ser investigada por decisões judiciais. Há um conjunto de situações a serem exploradas e as de Lula já foram todas exploradas ao longo do tempo. Portanto,
Pode ser que seja uma vontade minha, uma leitura minha, mas eu acho que a possibilidade de Flávio Bolsonaro se desgastar é maior e até de um outro candidato da direita ultrapassar. Vamos ver. A minha bola de cristal, eu infelizmente quebrei há muitos anos atrás e repito, Juliano, que disse outro dia: quem souber da loja onde eu posso comprá-la, por favor, me avise que eu saio correndo para fazer a aquisição. Bortoleto, não sei se tem o endereço dessa loja, mas vou te fazer a mesma pergunta. Entre Lula e Flávio, quem tem mais espaço para crescer? Eu acho, boa noite, Juliana, boa noite, José Eduardo Cardoso, todos que nos acompanham pela CNN. É negligenciar os fatos, ter e uma opinião para poder cravar no dia de hoje. No mesmo lugar em que eu não encontro essa bola de cristal, José Eduardo e ninguém de forma sensata consegue tê-la. O que não quer dizer que nós não possamos ter opiniões. E as opiniões, aí a minha diverge, José Eduardo Cardoso nesse momento. E diverge por um motivo muito simples. Hoje nós temos um governo que já vem se desgastando. E ele vem se desgastando, embora várias mazelas possa aqui elencar, ele vem se desgastando e não consegue se recuperar em uma área que é crucial, determinante em um processo eleitoral, que é a econômica. Por mais que iniciativas tenham sido anunciadas, como hoje, por exemplo, Desenrola 2.0, que é uma das maneiras de manter ativo o governo no interesse de poder proporcionar à população brasileira não só a adequação das suas dívidas, mas talvez ter recurso novamente. A verdade, Juliana, é uma só. Hoje, tudo que você for comparar a alguns anos atrás, o poder de compra do brasileiro está verdadeiramente empobrecido. O que quer dizer verdadeiramente empobrecido? Quer dizer que não somente as coisas aumentaram de valor, é que há um achatamento do poder de compra, onde não há um acompanhamento real do poder aquisitivo da população em qualquer classe social, porque a taxação ela aumentou, e não só a taxação, a inflação aumentou. A única coisa que a gente pode efetivamente, do ponto de vista econômico, comemorar, inclusive com ênfase nessa semana, é a diminuição do valor do dólar, que vai facilitar em muitas coisas as importações aqui para o Brasil. Veja, quem que ganha mais, quem perde mais, quem tem espaço para poder subir. É lógico que isso vai ser determinado pelas campanhas eleitorais. E as campanhas eleitorais, cada qual com a sua defesa a apresentar, vão para o ataque. Eu não espero um debate de alto nível, não espero para as próximas eleições troca de ideias, projetos e propostas, e sim, a polarização que a gente já vem vivendo há muitos anos aqui no Brasil, que deixa de lado a discussão de plano de Estado para poder discutir governo e planos de poder. Seja para um lado, seja para o outro, o que a gente vai obrigatoriamente ver com isso que já está explícito na última pesquisa, que não é nada muito diferente de todas as outras que a gente vem recebendo e acompanhando, é que a polarização está para ficar e que não há espaço para outro espectro. De uma maneira muito clara, a esquerda não tem opção. Ela vai com Lula se Lula desejar ser candidato. Se Lula não desejar ser candidato, não há tempo, inclusive, acredito eu, para se formular uma nova liderança. A direita tem alguns nomes. Hoje, o que se mostra à frente de todos esses nomes, Flávio Bolsonaro. Tanto um como o outro vai ter discussão para poder, e vai ter que se defender de várias coisas, porque os dois têm muita coisa para poder se defender. Agora, fato é o seguinte, em um governo que não tem controle, principalmente da pasta econômica, tende a se desgastar cada vez mais, porque não há sinalização clara de melhora de poder aquisitivo. Então, até as eleições, a tendência é de piora, e acredito que o governo Lula vai sair mais prejudicado. Cardoso, Bortoleto coloca aqui um tema, economia, né, que deve fazer diferença nessa disputa. Vou colocar mais um aspecto, a rejeição dos dois principais candidatos. Ela impõe um teto a Lula e Flávio Bolsonaro. Como é que faz, ou eles podem fazer, as campanhas podem fazer, na verdade, para superar esse desafio? Veja, eu tenho aí uma fraterna discordância também com o Bortoleto, no seguinte sentido. É natural, absolutamente natural, que você veja, numa situação conturbada que nós temos, o fato de você ser governo ter prós e ter contras. É inegável. Mas tem que ser claro o seguinte, vivemos num mundo em guerra, vivemos um conjunto de situações absolutamente anômalas também durante o governo Lula. Bolsonaro também as viveu a pandemia e reagiu muito mal à pandemia. O governo Lula, à primeira vista, e claro, se confirma, reage bem
aos problemas econômicos, ele tenta ver a questão do aumento do combustível, ele tenta ter situações de enfrentamento da crise que se coloca, o endividamento das famílias está sendo combatido por programas, ele está no caminho certo de combater. Mas quem governa arca com os ônus e com os bônus. Do ponto de vista da análise econômica, o Brasil não vai mal. Temos um bom nível de emprego, recuperamos o papel na economia mundial que nós tínhamos perdido. Tem uma série de situações, claro, mas é evidente, nós só recebemos as influências externas, nós recebemos todo um conjunto de situações que incidem sobre nós e que o governo paga, às vezes, a conta, mesmo sem ter comido o almoço ou o jantar. Este é o ônus do governo. Mas o governo também demonstra ter propensão a programas sociais, a situações de alavancagem, que são os bônus de ser governo. Isso tudo será colocado na mesa. Mas, pessoalmente, acho, como não existe um espaço para uma terceira via, que haverá realmente um teto. E o teto da esquerda já está fixado por um candidato que será o candidato que é o presidente Lula. Mas da direita existe muita corrosão neste campo. Então, eu acho que aí que está o problema. Né? Não é fácil conquistar os setores de centro, claro, e eu acho que a direita vai se digladiar. Não conheço momento histórico em que candidatos com chance fazem acordo para não se matarem na disputa do mesmo voto. É uma característica dos processos políticos eleitorais. Nós vemos, por exemplo, nas eleições proporcionais como isso acontece. Quando eu tenho vários candidatos proporcionais do mesmo partido, com a mesma ideologia, disputando o mesmo nicho de votos, o ataque é frontal um contra o outro, para tentar tirar o voto do outro. Isto vai acontecer inexoravelmente. Talvez não da boca dos candidatos, mas dos seus articuladores. Nós temos visto, por exemplo, ataques que defensores do Zema têm feito a Flávio Bolsonaro, têm feito a outros. As brigas que são colocadas, a Michele que briga com o Flávio porque não apoiou, que deixou de apoiar, isto vai aumentar de tensão inevitavelmente, inexoravelmente. O fato da esquerda ter um único candidato significa, bem, de fato, temos um candidato alicerçado. Poderia ter outros, como Fernando Haddad, poderíamos lembrar de outras situações, mas a candidatura de Lula se consolida. Então, Lula terá o benefício de ser governo, dar respostas ágeis e corretas, como deu no caso do ataque de Donald Trump ao Brasil, defendendo a soberania, e Flávio Bolsonaro vai ter que defender a postura dele de apoio a Donald Trump. O fato dos seus correligionários serem levados à bandeira dos Estados Unidos para comemorar no dia da independência. Claro, isto tem todo um conjunto de situações que será devidamente, sim, explorado. Como também Flávio vai dizer, olha, o Brasil vai mal, olha aí o emprego, mas os níveis de emprego serão respondidos pelo governo. Então haverá um debate duro, duríssimo, mas, sinceramente, a possibilidade de o digladiar dos candidatos à direita pode ser um elemento decisivo num processo em que eu tenho um candidato já consolidado, já conhecido nos seus acertos, nos seus erros pela maioria da população, e quem tem teto chega ao teto enquanto outros se digladiam. Esse é o cenário que vejo hoje. A vida dirá, porém, o que vai acontecer. Bortoleto concorda? Essa rejeição impõe um teto a Lula e Flávio? Teto, Juliana, só tem no segundo turno. A gente falar de teto no primeiro turno é devanear. E digo isso de maneira muito clara, por quê? Como não está posto e colocado nem a pauta que cada um efetivamente vai apresentar, a gente só sabe os ataques. Os ataques que a direita faz à esquerda e que a esquerda faz à direita são duas visões de mundos diferentes. E é isso que está em jogo. É isso que está em disputa. O campo da direita tem mais representantes do que o campo da esquerda, que tem um único representante. Mas são visões diferentes. O que muda, talvez, em um processo, estando nós hoje em 2026. O acesso à informação cada vez maior. Então, nós vamos ter as narrativas. As narrativas vão ser apresentadas de que o governo fez o que podia e que todos os fatores externos incomodaram ao ponto de não conseguir fazer mais. Por isso, o presidente Lula merece mais uma chance de um quarto mandato. A narrativa da direita, que vai apresentar que o tempo dele já acabou, que nós estamos na posição que nós estamos, e principalmente a econômica, por conta de um projeto já falido que não tem condição de perpetuar por mais 4 anos. Veja, são duas narrativas. Agora, o que o cidadão percebe? Ele percebe que ele não consegue comprar mais do que ele comprava. Ele percebe que, efetivamente, ele não tem as mesmas condições de outrora. E isso é automaticamente um impacto para quem é governo, para quem está
no governo, porque a condução não se pode mais falar que a culpa é do presidente Bolsonaro. Não dá para poder externar os problemas como se o único problema que a gente estivesse vivendo aconteceu agora por conta da guerra do Irã e a intervenção do Donald Trump na Venezuela. Isso não é um fato realístico. Por quê? Porque a dona de casa, o cidadão que está trabalhando, o empresário, o professor, todos percebem de maneira clara, na composição econômica do seu orçamento familiar, que esta narrativa ela não funciona, porque, via de regra, ela não consegue comprar a mesma coisa que ela comprava. Ah, mas é por causa disso ou por causa daquilo? É por causa de uma falta clara de governo e governabilidade. Não é à toa que não conseguiu aprovar Jorge Messias. Não é à toa que caiu o veto na dosimetria. É óbvio que esses assuntos virão à tona durante o processo eleitoral. Mas teto de verdade, nós não vamos conhecer nem de um e nem de outro no primeiro turno, sim no segundo turno. O que me salta aos olhos nessa última pesquisa, a pesquisa que você mencionou no início do programa, que eu olhei detalhadamente, são mais de 60 páginas, é que ela mostra que a variação do presidente Lula do primeiro para o segundo turno é muitíssimo pequena. Então, hoje, no dia de hoje, sem campanha, sem distribuição de narrativas, mostra-se muito mais próximo do possível teto, que, repito, só é verdade no segundo turno, o presidente Lula, e não o Flávio Bolsonaro. Se é ele que vai para o segundo turno ou não, na realidade, quando a gente volta à pesquisa, isso não está importando muito, porque para todos a diferença está dentro do empate técnico. Então, seja, hoje, no dia de hoje, com essa pesquisa apresentada, há empate técnico de Lula com praticamente todos os candidatos do espectro da direita. Então, eu acho que Lula está mais próximo do teto do que a direita. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais um assunto para debate. No próximo bloco, te conto que a bancada do PT, partido do presidente Lula, voltou a incentivar o mote Congresso Inimigo do Povo como uma estratégia digital em reação às últimas derrotas do governo no Legislativo. O Grande Debate quer saber, esse slogan, Congresso Inimigo, ajuda ou atrapalha Lula na disputa eleitoral? Já, já. Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. Te conto que a bancada do PT, partido de Lula, voltou a incentivar o mote Congresso Inimigo do Povo como uma estratégia digital em reação às últimas derrotas do governo no Legislativo, a apuração da analista Isabel Mega. Desta vez, a mira é mais direcionada ao Senado do que à Câmara dos Deputados, que foi alvo, vamos lembrar, no ano passado, quando os deputados aprovaram o que ficou conhecido como PEC da blindagem, que criava mecanismos de proteção aos parlamentares. Outro alvo dos petistas nas redes é o Banco Central. Membros do partido defendem a personalização das queixas sobre os juros altos do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula, a ponto de colocá-lo como traidor. A avaliação interna do PT é de que o partido precisa endossar o discurso antissistema que aparece nas falas do próprio presidente, de olho nas eleições. Vamos voltar ao debate. Bortoleto, esse mote, Congresso Inimigo, ajuda ou atrapalha Lula? Narrativa, Juliana. Narrativa pura e simples. E esse é o ônus do presidente Lula ser do PT. O lulismo não é à toa que é maior do que o petismo. É maior por conta dessas desvirtuadas que, eventualmente, o partido apresenta. De se retrair, de colocar a culpa no outro, de se vitimizar quando a situação acontece. Durante 3 anos de governo Lula, aprovou o que quis. Não teve dificuldade para poder aprovar. Então, que história que é essa de Congresso inimigo? Que história que é essa de Senado inimigo? Isso não é uma verdade. Não é uma verdade, mas precisa ser apresentada como uma narrativa para ver se cola, para poder mostrar a ineficiência parlamentar, sim, do governo, para poder manter seu veto, para poder aprovar o seu indicado ao Supremo Tribunal Federal e outras coisas que talvez possam vir a acontecer. Hoje me parece, inclusive,
até um tiro no pé do próprio PT e atrapalha os planos do governo sobre a jornada 6x1. Porque me parece que agora vai começar a ser discutido, não sei se da maneira devida que deveria ser discutido e que, principalmente, na minha opinião, como já falei aqui na CNN, não deveria ser feito nem PEC e nem em ano eleitoral. Mas a minha visão é que atrapalha essa postura de composição, inclusive, do governo para poder fazer as aprovações que ele entende serem importantes, inclusive para a pauta eleitoral que ele apresenta. Na minha concepção, Juliana, é muito simples o que está acontecendo. A derrota doeu. A derrota foi retumbante. Isso não acontecia no Brasil há mais de 100 anos. Aliás, tirando um episódio, esse é o único. É quase inédito. Agora, a sequência da derrubada de um veto, que também é incomum, demonstra claramente que há necessidade de se mostrar que o presidente ele não é fraco, que ele não tem problema de apresentação das suas ideias e aprovação junto ao Congresso. O Congresso é que é inimigo. Na minha humilde opinião, uma narrativa que não se sustenta se a gente nos ativermos os fatos dos últimos anos. Como eu falei aqui no início do comentário. Como é que o Congresso pode ser inimigo se tanta coisa aprovou em prol do governo? Algumas de maneira correta, outras até em composições diferentes. A gente tem que lembrar que na semana que antecedeu a votação do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, a liberação de emendas foi de 12 bilhões de reais. E nem assim conseguiu a sua aprovação. O que está claro para mim é que, de alguma forma, há necessidade de descolar o problema de condução no âmbito parlamentar que o governo apresenta e que dá sinais de fraqueza, inclusive para o pleito eleitoral, é preciso colar uma narrativa de nós contra eles, que é o modelo PT de apresentar essa questão. Eu volto e finalizo. Esse é o problema, talvez maior, do presidente Lula. Ele é do PT. Cardoso, concorda? Esse mote Congresso inimigo ajuda ou atrapalha Lula? Acho que a primeira coisa, nós temos que fazer uma separação que, para mim, é muito clara. Uma coisa é o partido, outra coisa é o governo. O governo Lula não é do PT. O PT é uma das principais, se não a principal força que integra o governo, até porque o presidente é petista. Mas as forças políticas que integram o governo são mais amplas. E os partidos têm o direito de disputar as suas políticas de acordo com as suas visões. E os partidos devem tensionar os governos para que sigam seus caminhos, como devem fazer todos os partidos governistas. Isso é absolutamente natural. E o PT está colocando a sua posição, ou seja, em relação ao governo, mesmo que o presidente da República ou ministros eventualmente discordem. Assim é a vida democrática. Nós não podemos dizer que PT é governo, governo é PT. Segundo lugar, no Brasil, no sistema de hoje, a governabilidade é cada vez mais difícil, eu tenho dito isto. Vou dar um exemplo. Me recordo de um líder do Centrão que, quando o Jair Bolsonaro estava naquela confusão que ele aprontou da pandemia, eu perguntei para ele o que ia acontecer. Ele disse: ou Bolsonaro se ajoelha ou cai. Ele estava certo. Bolsonaro se ajoelhou. Ele entregou a chave das principais políticas para o Congresso Nacional e ficou só na sua pauta de valores, sem fazer absolutamente nada. Ou seja, o resultado foi o Executivo entregou as chaves do governo para o Legislativo. Conseguiu estabilidade? Conseguiu, mas a que preço? Ao preço de ele ter que amargar estar hoje num partido do Centrão que os seus próximos diziam: se gritar pegar ladrão ou pegar centrão, lembram da associação que se fazia? Ou seja, ele traiu o seu ideário político, traiu o seu programa para poder governar. Lula se recusa a fazer isso. E ele entrou dentro da postura de: eu não vou entregar a chave para o Congresso. Afinal, ele foi eleito por milhões de brasileiros para implementar o seu programa. E aí ele se depara com a conjuntura difícil, como se deparou Dilma Rousseff também no passado, quando, diante de uma crise econômica, o presidente da Câmara, para que parassem as investigações no caso da Lava Jato, disse: ou vem e me absolvem no Conselho de Ética da Câmara, o PT, ou eu abro impeachment. O PT não fez isso, Eduardo Cunha abriu o impeachment, e aí nós sabemos a história que aconteceu. Hoje nós temos um conjunto de situações bastante curiosas. Lula não entregou a chave para o Congresso, e vejam, a CPI do Banco Master foi enterrada. Não é estranho? Jorge Messias, uma pessoa totalmente gabaritada que fez uma excelente sabatina, não é aprovado. Não é estranho? As pessoas efetivamente que foram
tentaram um golpe de Estado e foram condenados perante a lei, têm aprovado uma redução disto. Será que não tem nexo em todas essas estranhezas? Será que não sepultaram o Banco Master, a CPI, em troca de alguma coisa? Não houve uma negociação aí, como houve no caso do Eduardo Cunha? A história dirá. A história dirá. A grande verdade é que o governo não se curvou e entregou a chave pelo Congresso. Ele vetou um projeto de lei que era nocivo para a democracia. Ele efetivamente afirmou a situação de defender Jorge Messias, porque entendia que era um candidato que tinha todos os requisitos constitucionais. E mais, ele deu ordens à Polícia Federal para que investigasse o Banco Master, independentemente dos acordos que pudessem ser feitos no Congresso Nacional, para sepultar uma investigação que atinge muito setores da direita. Então, diante deste contexto, eu diria, a governabilidade, quando tem um certo preço, quem tem amor ao seu ideário político e compromisso com o voto que teve, não pode se curvar e entregar as chaves ao Congresso Nacional. Lula não fez isso e não fará. José Eduardo Cardoso, Leonardo Bortoleto, muito obrigada pela participação. Essa edição do Grande Debate termina aqui. Lembro sempre, opiniões emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite, até amanhã.